Olá, pessoal! Estamos começando mais um podcast Faz Sentido. Que bom ter vocês aqui com a gente. E em alusão a um tema muito especial que ocorre, né, em todo o Brasil, nível mundial também, né? Só que no Brasil a gente estabeleceu aí o setembro para lidar com essas causas em prevenção ao suicídio e valorização da vida. Então hoje a gente vai receber pessoas muito especiais para falar comigo, Raiza. E comigo, Lorena. Vocês já estão acostumados, né? E aí a gente vai pedir que vocês já se apresentem, falem aqui pra galera o nome de vocês, de onde vocês vieram, o que vocês estão fazendo, e assim, sintam-se à vontade. Meu nome é Cíntia, trabalho no Espaço Tainá Tavares, né? A gente tá lá desde a inauguração, desde que começou, em 2019, né? Então, atuo lá no espaço como psicóloga e na parte da coordenação também. Aí também atuo em escola, na assistência social, na clínica, né? Essas experiências, né? Então, acho que é isso por enquanto. Tá. Meu nome é Ebson, sou psicólogo clínico, né? Também divido com o Cíntia a coordenação do Tainá Tavares. E é isso, a gente vai traçando o nosso rumo na psicologia nesses dois segmentos. Para contextualizar, né, quem está em casa, principalmente quem não é de Campina Grande, o Espaço Tainá Tavares for... Aliás, melhor deixar vocês falarem, né? Eu ia dessa área. Mas explica pro pessoal que... Mas só para contextualizar, né? A causa tá tudo amarelo aqui. De repente, né? Exato. Também tá com... A gente combinou, eu e Cíntia, brincadeira. A gente não combinou. Eu não participei dessa combinação. Não. Deixamos uma... Foi uma sintonia. Mas é porque quando a gente fala assim, né? E, na verdade, as cores do nosso espaço a gente já explicou uma vez. Mas tem a ver com essa questão, né? Do amarelo, do iluminar. E aí a gente não sei se no Brasil a campanha seguiu os moldes do que ocorreu, né? Porque que ela foi criada no mundo. Acredito que sim, mas... E se vocês souberem um pouco da história também de Setembro Amarelo, é bom para quem não conhece, né? A gente também conversar um pouco sobre isso hoje. Mas por que a gente está falando sobre esse tema, né? Por que a gente convidou? Porque eles têm esse espaço que eles vão falar como é que eles coordenam o espaço, com quem é formado, etc. Mas só para abranger mais o que a gente vem conversando, né? O que a gente quer trazer no mês de setembro, que não fica só em setembro, mas que a gente também vai falar sobre isso, é essa ideia do iluminar mesmo, do abrir caminhos e de quem vocês recebem, de quem são as pessoas que estão nesse espaço de acolhimento. Então, a partir disso, vocês podem ficar à vontade para, do jeito que vocês quiserem, contar a história do espaço ou contar a história do Setembro Amarelo e assim por diante, né? Porque se deixar a gente fala mais do que... É verdade, por isso que eu estava já me antecipando, mas é importante para quem não... Principalmente quem não é de Campina, conhecer um pouquinho, porque é um espaço pioneiro aqui na cidade. Em alguns lugares também, né? Até do Brasil, não tem um espaço específico voltado para prevenção ao suicídio. Então, fala um pouquinho sobre o Espaço Tainá Tavares, que é o espaço. Sim, para falar no espaço, a gente fala de Socorro Tavares, né? Socorro Tavares criou esse espaço na iniciativa de uma reconstrução de vida. Então, ela cria esse espaço na esperança da gente levar saúde mental às pessoas e em alusão também ao Setembro Amarelo, nesse segmento da prevenção ao suicídio, né? Porque nós falamos nessa questão de saúde pública e nem sempre o acesso, né, é discutido de forma que as pessoas possam ter acesso ao serviço de saúde mental. Né? Então, a gente fala no Setembro Amarelo, fala na necessidade de se ter esse acompanhamento, esse cuidado, fala de como as coisas acontecem, como prevenir, mas ela disse assim, teve o tino de dizer, vamos colaborar prestando esse serviço. Né? Então, vamos colocar as mãos, né? Vamos botar mãos à obra, né? Como você falou, no iluminar. Vamos iluminar essa proposta. Então, é um espaço, uma ONG que surge aqui em Campina Grande, Paraíba, né? E que tem a finalidade de prestar atendimento psicológico às pessoas que não podem pagar com atendimento e que estão, por algum motivo, passando por um pensamento suicida ou ideação suicida. É uma iniciativa fantástica, né? Porque o que você colocou, Ebson, é uma realidade, né? No Brasil, muitas pessoas que precisam, na verdade, de serviço de, sobretudo, psicoterapia, não têm acesso, né? Muitas críticas, inclusive, que a própria psicologia recebe por ter as viés elitista. Então, é uma iniciativa que precisa ser
louvada, e não é algo que acontece também só em setembro, é importante contextualizar, Sim, né, Sim. que o Espaço Tainá Tavares, ele tá aberto o ano inteiro, Isso. teve um período aí de atendimentos, não sei se teve atendimento remoto, se Sim. houve uma pausa Teve. por conta Foi da o pandemia. período que a gente que mais precisaram, né? Sim. Naquele auge da pandemia. E aí ninguém tinha experiência em atendimento online, mas aí nos reunimos e Socorro, assim, foi que tomou a frente, assim, não, vamos fazer lives também, a gente fazia toda Sim. semana, né? Toda semana a gente fazia live. Lorena participou, né, de Foi, live eu com a lembro. gente. E a gente ficou nos atendimentos remotos também. Sim. Ficamos, a gente não parou. Inclusive, o espaço é aqui em Campina, a gente só atendia pessoas de Campina. Quando a gente abriu para o atendimento online, então chegou pessoas assim do Brasil inteiro, até de fora do Brasil, não foi Sim. que outro psicólogo voluntário, né, que trabalha com a gente, já atendeu uma pessoa que mora fora do Brasil, Uhum. né? Então, Vocês assim... perceberam alguma mudança de faixa etária? Assim, aqui vocês atendiam geralmente alguma faixa etária específica ou não? E na pandemia, isso, vocês perceberam uma mudança? Tipo, mais pessoas procuraram de diferentes faixas etárias? Porque, de repente, a gente até nos serviços, né, de atenção à saúde, como a Lorena falou, a gente tinha muitas crianças que procuraram com esse perfil, coisa que a gente não via muito antes, ou então tava mais, né? Aí eu não sei se isso foi uma realidade para vocês, se adolescentes, por exemplo, né, se teve essa mudança de faixa etária ou não. Já era comum ter adolescente. Eu mesmo, né, assim, já atendi pessoas de várias faixas etárias, né? Já desde do início, mas o online, né, abriu muito mais assim, esse leque, né? Agora, quando a gente voltou agora, apareceram mais crianças, não foi? Sim. Quando a gente voltou para o presencial, Sim. né? Porque com a criança é mais difícil, até os próprios pais, né, de procurar assim, eles têm essa dificuldade maior, né, no online. A não ser que, tipo, já venha no atendimento. Sim. Mas agora, quando a gente voltou para o presencial, começou a aparecer muitas crianças. A gente estava começando a aprender a caminhar, de repente, a pandemia. Então, a gente pensou, como fazer agora? Se deparou com a normativa do CRP de não atender pessoas com ideação de forma virtual, Sim. né? Mas a gente, no início de uma pandemia, e aí? Como é que a gente faz? Ainda bem que a normativa mudou, né? Abriu essa exceção, mas a gente começou também a usar esse meio virtual para criar links, fazer links com as pessoas e criar conexões. E a gente foi vendo que era possível mobilizar outras pessoas de outros lugares e foi conhecendo também pessoas que estavam fazendo esse movimento. Né? Então, assim, é muito logoterapêutico isso, né? A pandemia veio, trouxe aquele choque, mas a gente foi aprendendo a lidar com isso. Então, a gente passou o ano de 2020 todo online, né? 2021 a gente foi 2 anos online, né? Então, assim, a gente foi aprendendo e foi tendo bons resultados nesse sentido de comunicação, né? Não só aqui em Campina Grande, mas como a gente poderia ajudar as pessoas fora daqui também. Muito bem. Agora voltou presencialmente, né? E aí, como é que vai ficar a estrutura? Vai permanecer presencial e atendimentos remotos? Como é? Sim. Então, também tem a possibilidade de atendimento remoto. Então, mesmo quem não é de Campina Grande, por exemplo, e tiver uma demanda, pode encaminhar para o espaço. Sim, porque, inclusive, a gente só tinha os voluntários presencial. Sim. E, com a pandemia, chegaram voluntários de fora de Campina Grande. Sim. Então, tem voluntários agora que é de fora de Campina. E aí, hoje, a gente fez essa divisão, né? Então, assim, os voluntários de Campina atendem presencial e os voluntários de fora de Campina atendem de forma remota as pessoas que moram fora de Campina. Para a gente não, também, assim, não quebrar, né? Não. Sim. A gente já vinha nesse caminho, nesse processo aí, e a gente tá vendo que, assim, tá ajudando, né? As pessoas que é do Brasil todo, né? A gente arruma um jeito pra tudo, dá pois é. certo. E aí, vocês falando você falou que era bem logoterapêutico, e eu lembrei, né? Então, já que se trabalha muito também por esse viés, porque a gente sabe que pode ter outras, né? E que bom que tem outras formas de abordagem ao paciente que tá, a pessoa, mais do que um paciente, uma pessoa que tá numa situação ali, né? De risco ou de crise. Como foi esse encontro de vocês com a logoterapia? Ou o que é que chama mais a atenção de vocês e que pode ser usado no espaço?
Eu lembro, antes mesmo da graduação em psicologia, eu estava lendo a obra Em Busca de Sentido, e no finalzinho ele falando que quando saiu dos campos, iam ele e um colega, e ele falou que o colega andava pelo plantio de batatas. E ele falou que não fizesse aquilo porque alguém plantou aquilo ali. E eu disse, que homem é esse? Sabe? O que eu li não foi suficiente, eu tive que reler. Mas na graduação a gente não tinha a opção da logoterapia. E por força do destino, Lorena apareceu lá, né? Antes de Lorena foi outra professora, mas eu já tinha tido esse contato com o Vitor Frankl, não com a teoria, mas fiquei com aquela impressão, quem é esse homem? Sabe? Sim. Que grandeza é essa? E depois, quando eu tive a oportunidade de fazer a supervisão com a logoterapia, foi que eu vim conhecer melhor. Então, surge mais ou menos aí. Antes da faculdade, na faculdade, foi que eu abracei por completo. E depois foi que deslanchou mesmo. Porque só na sala de aula, nas supervisões, ele já tinha uma postura muito de psicólogo, sabe? Assim, ele já era... é muito interessante quando acho que você também passa por isso, Rádio, mas assim... Tem aluno que está lá na universidade e você diz assim, meu Deus, essa pessoa está aqui só para pegar o diploma mesmo, que já está pronta. E era muito isso que eu sentia, já estava pronto ali, ele estava ali só, né, experienciando, claro que é importante, extremamente importante, mas é muito bom, é muito bonito ver você agora, né, aí contribuindo dessa forma. E a prática, como ele disse, né, por isso que eu peguei o gancho, assim, isso é muito logoterapêutico, que aí na prática você vai só, né, pegando, então, realmente, assim, eu acho que pode ser por esse caminho, né? Isso aqui dá certo. E seguindo um pouco os passos de Frankl, né? Porque ele também inicia dando suporte ali para jovens num contexto de ação suicida, né? Então, é muito o caminho que Frankl... Eu gosto muito dessa passagem de Frankl também, assim, desse momento, dessa fase da vida dele, né? Muito antes, para você ver, né? Que há essa confusão, né? Que é muito comum para quem não sabe ainda, para quem tá estudando, que a logoterapia se criou após os campos de concentração, porque a gente vê os livros que foram escritos após tudo. Mas você vê que muito antes disso ele já fazia esse trabalho e já tinha essa inspiração, já falava com esse nome, né? Então, essa fase dele especial, assim, me toca muito, porque ele fazia isso com jovens. Era uma coisa que muita gente pensa, né? Que tem que ter uma maturidade para trabalhar logoterapia, tem que ter uma maturidade, vamos dizer assim, psíquica ou física, né? Não, a maturidade noética independe dessa, né? Eu vejo muito isso no trabalho com crianças, mas aí quando eu penso que Frankl trabalhava com jovens nessa prevenção e que o que ele conseguiu fazer, porque ele podia só ter trabalhado, né? Mas o jovem Frankl conseguiu, que ele era jovem, inclusive. Era jovem. Na verdade, sempre é jovem, né? Todo jovem é jovem, né, jovem? Todo jovem é jovem, né, jovem? Aí quando você for colocar agora a contagem, por favor, o sininho quebrou da contagem do jovem. Mas é porque eu acho que independente da idade da pessoa é jovem. Só que o Frankl naquela época era de fato pelos anos, né, ali pela juventude dele, auxiliando outros jovens e percebendo que isso era possível. E o seu encontro com o Frankl, como foi essa... Eita. Foi na graduação, mas não foi onde eu estudava, porque eu me formei um ano antes de Ebson, né? Então, nem na faculdade eu tive esse contato. Tive assim, pingado, né? Jogado assim, existe essa abordagem. Como muita gente que está assistindo aqui. Tem aqui. Só que eu, como assim, eu gosto muito de participar, sempre gostei de participar de tudo em todo canto. Eu fui para um evento na UEPB. E aí, quando eu chego no evento, né, era sobre logoterapia. E aí, inclusive, foi a primeira vez que eu vi Lorena. Ela nem sabe, ela nem imagina. E aí, inclusive, nesse encontro, quem estava lá era Gutenberg. Então, assim, né, não teve como. Aí eu me vi ali, sabe assim, eu sentia como se fosse aquele chamado, assim, que negócio legal. E aí começaram os encontros, eu não me lembro se era quinzenal ou se era mensal, não me lembro. Eu sei que eu ia toda vez. Assim, eu me encantei tanto, né? Que o grupo era mensal, né? O grupo de estudos. Foi lá em 2013. Nossa, era o grupo de estudos. Verdade. Foi em 2013. Eu acho que teve esse evento para falar do grupo de estudo e depois começou. Foi, isso mesmo. Pronto. E aí eu comecei a participar ali enquanto aluna. E pronto, minha formação, né? Assim, minha supervisão foi em ACP. E aí, tudo bem, me conformei, né? Depois que eu me formei,
comecei a trabalhar. Sim, aí teve um encontro que aí eu ganhei esse livro. Não foi nem de logoterapia o encontro. Não foi de logoterapia. Sim, o encontro era era relacionado ao trabalho. Uhum. E aí teve sorteio de vários livros. E eu ganhei esse Olha aí. livro. Não. Passada. Encontro com sentido. Pois é, eu até pensava que tinha sido num simpósio de logoterapia. Não foi. Quando eu fui pesquisar, não foi nada de logoterapia. Mas aí esse livro veio para as minhas mãos, né? E como eu não acredito em coincidência, Uhum. Sim. então eu ganhei esse livro ainda, eu era estudante. E aí, aí eu fui nas minhas práticas, né? Quando eu comecei ali engatinhando, eu comprei esse, né? Quando eu comecei a ler esse livro, eu olhei, eu disse, oxe, eu já faço isso. Como é que pode? Eu acho até que falei com Lorena já uma vez isso. Aí eu disse, gente, eu faço desse jeito. Eita, mas não é que eu sou logoterapeuta mesmo? Que E aí fui me massa. aprofundando, né, mais. Então, a logoterapia, ela chegou na minha vida, assim, não foi, eu digo que assim, não fui eu que escolhi ela. Uhum. Foi ela que me escolheu. Eu acho assim, que essa questão de abordagem, acho que você sente. Tem que ser verdade. algo assim, que é de dentro para fora. Não adianta o professor A ou B dizer, essa abordagem assim, assim, assado. Não adianta, porque eu acho que vem muito da gente, né? De dentro da gente. A gente olha Epson, a gente vê, assim, o logoterapeuta, né? Não tem como, né? Eu sou mais agitadinha, né? Igual a Lorena. A gente vê que tem possibilidade de todos os E isso é a própria, né? É, logoterapia. pois Acho é. fantástico isso também. E aí foi assim, meu encontro com a logoterapia. Muito Nossa. bacana mesmo. Olha aí, tá vendo? E isso que Cíntia falou é interessante, porque é um outro relato também muito comum. As pessoas dizem, eu já era logoterapeuta, eu não sabia, né? Eu entendo isso assim também, sabe? Que a escolha da abordagem é um encontro. É um encontro. Se você se encontra com a psicanálise, não adianta. Você vai ver psicanálise aonde você for. E se o seu encontro for com a logoterapia, não adianta. Você vai ver logoterapia onde quer que você for. Mesmo que não faça a supervisão. Mas Né? Um dia, né? tem gente Vamos que lá. luta contra, depois chega. Eu vou para logoterapia. Tudo bem, Então, estamos aqui, né? Amiga. Só uma pausa para uma informação. Né? Não sei se você percebeu, mas sempre que alguém vem aqui fala em Gutenberg. Sempre, é verdade. Isso só mostra quanto a gente é privilegiado de ter É. tido uma base, sabe? Porque você pode ver, mesmo que na supervisão ou em algum lugar não... na graduação não tenha tido esse espaço, mas tinha eventos, tinha possibilidades da gente ir, conhecer sobre, beber um pouco da fonte, né, conhecer pessoas. E fazendo as contas, eu fiz, meu Deus, acho que já faz uns 30 anos, em média, né, que Gutenberg trouxe a logoterapia para cá. É. E a gente fica toda... É incrível isso. A gente, às vezes, nem toca no assunto e nada. Alguém diz, é porque o professor Gutenberg, eu acho que uma palestra de professor Gutenberg. E aqui na cidade, né? Então, eu fico assim... cada vez mais eu fico, realmente, a gente tem o privilégio de estar aqui num berço, numa história, né? E que a gente possa levar isso para outras pessoas também. Porque, da forma como vocês dois são logoterapeutas, mas aí outras pessoas próximas, de repente, olham o seu modo de ser, o seu modo de acolher e tudo, perguntam, né? E, como é que eu posso fazer para me especializar? A gente vai plantando sementes, né? Vai plantando batatas. E não deixa as pessoas pisarem em cima dessas batatas. Pelo contrário, fortalecendo, né? Eu tô muito piadista hoje. Ela tá muito piadista, meu Deus do céu. Mas não tá dando. Porque geralmente quem faz as piadas aqui sou eu. É verdade. Tô Mais Eu raro. falei batatas, eu não lembro se é batatas mesmo. Eu citei É um aqui. plantio, é uma coisa. É um plantio, né? né? É um plantio. Mas pode ser base se for no contexto. Você coloca da cor também, mas. E slogan do dia: plante batatas e não deixe ninguém pisar em cima delas. Não deixe ninguém pisar. Enfim, vamos elaborar depois uma matéria sobre isso. O plantar batatas. Mas por que a gente pergunta sobre esse encontro com o Frank? Porque é daí que surge muitos caminhos, né? A partir desse momento, inclusive o caminho de você não querer continuar seguindo na sua prática com ele. O que eu acho pouco possível depois que a gente se encontra com o Frank, né? Mas, enfim, acontece. E aí, para vocês dois, fez sentido, né? No caso, para vocês, esse encontro e esse caminhar. Hoje, então, a atuação de vocês no espaço é pautada na logoterapia e nesses princípios. Sim. Então, faz sentido a gente conversar sobre Setembro Amarelo, sobre prevenção e valorização da vida a partir de um olhar logoterapêutico, né? Isso que a gente... Faz sentido. Por isso que estamos aqui, jovens, né? Nada é por acaso.
E aí, falaram um pouco da história, né? O espaço surgiu em 2019, ou seja, tem 3 anos. Uhum. Vocês E têm começaram os atendimentos, né? Sim. Já vinha. Certo. 2018, acho que foi setembro de 2018, que ele foi... Início, que que não teve o início. gestado já, né? Tá. Aí começou com grupos, e, né? Aí, quando os atendimentos efetivamente foi em março. E vocês têm ideia de uma estimativa de quantas pessoas já foram beneficiadas com esse... Ebson. Ebson é um dos relatórios. Muito bem, Uma média de 500 pessoas anual. Nossa. né? Muito bom. Uma média. Nossa, gente. Que E coisa maravilhosa. voluntários, hoje mudou, assim, depois da pandemia, teve pessoas de outros lugares daqui de Campina, mas vem aumentando o quadro. Ou porque ainda está aberto a... Está aberto, por favor. Porque existe uma rotatividade. Por ser voluntário, né? Então, assim, chegam muitos voluntários, mas aí já saiu voluntário, passou no mestrado, Sim. né? Questão de trabalho e tudo mais, e Sim. precisa. E aí sempre estão entrando e saindo. Então, estamos abertos, né? Se tiver algum psicólogo aí, Galera, voluntários. qualquer a gente tá- abordagem, tá, gente? Isso, tá deixando aí, É exatamente. importante. A gente o tá contato falando... do espaço, para quem quiser Está aí, né? estar aí. A gente tá falando da logoterapia enquanto atuação de vocês, mas psicólogo que, independente da abordagem, queira contribuir para esse acolhimento das pessoas que precisam, né? Ele fica aberto para isso. Por isso E que a gente Também é conversa, importante né? para os psicólogos terem o contato para também encaminhar para as pessoas, porque não é só em Campina Grande que a gente encontra essa realidade, Isso. né? E até também se inspirar com a história do espaço para que se multiplique, né? Em outros lugares a gente também possa ter esse tipo de iniciativa que é extremamente importante. Mais voluntários Venham. vivos. E a Todo o gente Brasil. aprende muito, né? Assim, a gente, enquanto voluntário, é muito bom para o profissional. A gente vê ali que a gente estamos ajudando pessoas, né? Mas para o profissional é um aprendizado muito grande. É verdade. A gente cresce muito enquanto profissional. E eu acredito que, enquanto psicólogos, enquanto pessoas também, isso sempre foi uma inquietação que eu trouxe, assim. Porque o que me leva a te ajudar a continuar vivendo, né? E passa muito por uma questão humanitária também, né? Não só do psicólogo, mas do humano que somos, né? Sim. Nossa. Tem, Tá né? Eu fico pensando isso, quantas vezes a gente, né, se depara com essas situações e tem essa... terapêutica. Mas é verdade. E geralmente vocês fazem esse trabalho individual ou pode ser em grupo também? Criamos um grupo agora. Na verdade, no início tinha um grupo, né? Com Ivânia, em memória. Sim. E de Ivânia, depois Cíntia assumiu esse grupo, né, Cíntia? Trabalhar a ansiedade. E tem os atendimentos individuais e agora esse grupo terapêutico. A gente pensa, né, dependendo da dinâmica que a gente vai construindo aí, em criar outros grupos, oficinas profissionalizantes e coisas assim. Trabalhos em escola, né? Só As que assim, parcerias. Sim. tá muito ainda no início. Nós somos bebês ainda, né? Assim, tá E as muito- pessoas- É um processo, né? Porque é um processo. E eu acho que, assim, a gente tem que levar em Aberto. consideração que são 4 anos de espaço, 3 de atendimento, mais 2 na pandemia. Então, muita coisa... Ficou ali, né? Assim, a possibilidade que a gente tinha, fazer os atendimentos, mas a gente podia abrir grupo, né? Só se fosse online. Mas como vocês disseram que ainda estava caminhando no início, assim, do online para individual, imagina você fazer um grupo, né? Ainda no início e tal. Mas eu perguntei isso porque é aberto a ideias também, né? De repente um voluntário tem uma ideia, pode conversar. Então é um grupo que tem essa abertura para conversas, diálogos e proposições, né? Porque eu acho que é bacana também a gente fazer essa... E nesse contexto que vocês atuam, tem indicação de algum material que vocês utilizam ou que vocês se baseiam para fazer os atendimentos ou acolhimentos? Tem o livro, né, que Lorena nos indicou, aquele Crise Suicida, né? Nossa, muito bom, do Muito Neurim bom Botega. aquele livro. Muito né? bom. Tu sempre fala dele, eu acho que É ele... muito bom. Eu fiquei pensando, hoje eu fui no livraria logo cedo, eu disse, rapaz, tem um autor que a Lorena falou, eu não consegui lembrar o nome, celular Muito descarregado. Aí eu disse, como é o nome? Esqueci agora. Inclusive, saiu muito bom dele, que é... eu esqueci o nome. É alguma coisa de tristeza. Enfim, eu vou lembrar.
Estamos com a memória um pouco ruim. Estamos. Temos que... Mas enquanto Né? você continua as indicações dela... Você já vai procurando fazer a galera. E eu não vou mais esquecer desse não. Mas pode ser indicações Sim. no geral, né? Pode. Porque eu sim. trouxe os livros, né? pra Show. Não, vocês, indicações né? que vocês geralmente, de repente, é uma luz, né? Que diga isso aqui eu posso me basear tanto para a prática de vocês, Uhum. como se de repente vocês já auxiliaram algum Sim. material para as pessoas enquanto recurso que elas pudessem utilizar. Então, Eu né, consegui como pesquisar. como eu já mostrei aqui, né? Eu trouxe aqui 3 indicações. Então, esse aqui, ele é muito bom, né? Inclusive, Muito bom. ele para quem está iniciando, ele é maravilhoso, né? Ele é bem introdutório, né? É ótimo. Esse aqui também que eu já falei, né, para vocês, foi onde eu me encontrei assim, e eu disse, eita, né? Também muito bom esse livro. Porque são casos, né? Que são os casos. E aí, assim, para atuação na clínica, ele é muito bom também, né? Então, assim, eu trouxe ele para indicar, porque, assim, eu trouxe os meus xodós, né? Muito E esse bem. aqui, em primeira isso é mão, né? maravilhoso. Que foi, recebi ontem, chegou ontem, né? Aquele recebido pago, né? Aquele velho Sim. recebido pago. Esse livro é... Porque como eu atuo na Fantástico. educação, então, assim, não tem como, né? A Sim. logoterapia está em todo canto. Sim. E aí, comprei esse livro. Ainda não comecei a ler efetivamente, mas só pelo que eu folheei, assim, eu já vi que ele é maravilhoso. Foi a melhor Então, compra da sua vida, diga aí. Pois é. Pra quem tá só ouvindo, né, não tá vendo, Sim. são 2 livros do professor Tiago, né, Logoterapia e Análise Existencial, e esse último que Cíntia tá citando, que é o sentido da vida e valores no contexto da educação. Que pode ser usado na clínica. que pode Sim. ser. E em grupos. É. E em vários... Pois é. E o livro Logoterapia na Prática, do professor Gilvan Gutenberg e professor Tiago também. É um livro um pouco mais difícil de encontrar, mas você pode dar sorte aí no sebo da vida, Tiago né? vai pedir música no Vai pedir no programa que tem aí. No programa que tem aí. 3 livros. Eu não, eu não posso. É segredo, mas que tá me patrocinando. Ai, se fosse. Mas são incríveis. Eu acho que a forma como ele escreve também facilita, né? Esse livro Laranjinha, que eu digo Laranjinha, né? Esse livro, todos meus alunos conhecem, assim, já de cabo, se não conhecer é um problema, jovem. A gente vai ter que entender a disciplina, porque o componente curricular, porque, né? Mas é um livro bem, né, abrangente pra gente entender alguns Sim. conceitos, e esse da prática também. O livro preto, né, daqui. Porque tem um livro preto de Frankel, e tem um livro preto daqui, de Campina, que é esse incrível também, né? Com vários casos. Então, esses auxiliam vocês, e tenho certeza que esse que você acabou de receber também, porque ele vai ter fábulas, Nossa. contos, um monte Tem de mais outros em casa, né? de histórias. E para os pacientes, assim, para as pessoas, né? É muito comum dizer paciente, minha gente. Para as pessoas que estão ali, geralmente vocês têm a escuta inicial, Uhum. né? Principalmente no acolhimento, mas tem algum material que vocês geralmente, ou depende da pessoa, recurso para a pessoa... Vai depender muito, né? Uhum. Eu também, geralmente, eu costumo usar mais, assim, algumas ferramentas, principalmente com adolescente, né? Sim. Com adolescente, é que a gente vê, assim, que precisa. Dependendo do adulto também, né? Eu sinto muito. Eu sinto Sim. muito, né? O atendimento ali, a pessoa que está sendo atendida, para poder utilizar algumas ferramentas. E, assim, ferramentas... Que seja bom para ela, né? É. Acho que isso é o essencial, para Isso. você não padronizar o Sim, sim, atendimento, né? sim. E Epson utiliza alguma... Não sei se foi Epson que falou sobre músicas uma vez, que a gente se usa música em atendimento, ou se... Muito. Não foi? Eu lembrei agora. Já que a gente não pode receitar medicações, a gente receita música. Muito Adorei. bem. Mas é muito bom, assim. Tem essa obra aqui que eu acho que ela trabalha bem a questão do suicídio nas escolas, que é da Karina Fukumitsu, né? Gerenciamento de crises, prevenção e pós-venção do suicídio em escolas. Legal. Né? É essencial. Tem uma obra que eu acho que é muito difícil de encontrar, que é Prevenção Psicológica, que é da Lucas, né? Sim. Elizabeth Lucas, que eu acho, para mim, é muito bom aquela obra. Até encontro no sebo da vida, mas assim, R$20, R$30. Vamos lá, editoras, no processo aí de Univos? direitos autorais, vai lá buscar, tem que ser, porque tem muitos livros que a gente não encontra mais, verdade. Fabre, E esse livro é muito bom. Lucas, e aí, né, fazer o apelo aí Isso. às editoras. E o artigo, vou procurar aqui,
daqui para o final do nosso podcast eu falo dele, que é da Karina também, porque esse atendimento com pessoas com pensamento suicida nos desafia muito, né? E me chegou uma demanda dessa e eu até compartilho com vocês, né? E que a pessoa chegou decidida a não ficar mais aqui, nesse mundo, né? E a gente vai elencando quais são as âncoras na vida dessa pessoa. Pai, não tem. Mãe, tá, obrigada. Então vai se esvaindo pelas nossas mãos enquanto terapeutas, né? Filho, fica com minha mãe. Também, para mim, tá resolvido esse problema. Então, ela já chegou com isso bem elaborado. Isso aqui não vai me fazer falta, isso também não, isso também não, isso também não. E, de repente, ela solta uma que ela diz, eu só tenho pena do meu cachorro. Mas você tem um cachorro? Tenho. Como é o nome do seu cachorro? Meu cachorro que me deu foi meu sogro. Ele era uma pessoa muito boa também. Então, a gente vai puxando esse fio de esperança que a pessoa ainda tem, né, para poder trabalhar, porque até então era muito angustiante, né? A pessoa está expressando a demanda dela e você não está vendo aquelas âncoras que pudessem sustentar aquela pessoa. Então, a Karina traz esse artigo, né, que me aliviou bastante também. Enquanto terapeutas, a gente tem essa angústia, né, da pessoa que nos procura muito decidida, né? Então, eu vou falar aqui do nome dele, mas, assim, acho que está no nosso grupo. Né? Dá essa sensação de que faça seu trabalho, confie no seu trabalho, né? Vá puxando esses fiozinhos de esperança que a pessoa traz, porque quer queira, quer não, a pessoa queria cometer o ato, mas a pessoa estava ali para um atendimento psicológico. Olha, eu vim lhe comunicar, né, que não quero mais ficar aqui. Existe uma ambivalência muito grande, né? Ela sinaliza algo, mas ela tá também naquele lugar, né? Por isso que é muito... Você vai me dizer, né, pra... Exato. É aquele último fio de esperança que nem ela mesma sabe, mas que tá ali. Verdade. Ou talvez saiba, né? O livro que eu tava mencionando, do Neuri Botega, eu ainda não li esse livro, mas estou querendo ler, né? Que é A Tristeza Transforma, a Depressão Paralisa. Eu acho as obras, assim... Cristo Suicida é um livro também que me confortou muito, porque ele dá alguns... Ele não diz assim, faça assim, mas ele dá caminhos. Sim. E você vai conduzindo, vai fazendo, né, as costuras da forma que você quer, enfim. Então, é muito bom esse tipo de livro, né, que gera esse conforto, que gera, né, enfim... Achou? Tô vendo aqui, tá procurando. Vamos lá. Enquanto isso, né, a gente tem também algumas... Geralmente é um tema, por isso que eu falei no início, geralmente em setembro surge mais essa, vamos dizer assim, de forma midiática, né? Geralmente há uma explosão e tudo mais. Mas a gente trabalha durante o ano todo, e principalmente nós que somos psicólogos já temos essa... já trabalhamos com essas abordagens, para nós é muito rotineiro isso, né? Assim, rotineiro que eu digo, acolher pessoas, tratar de saúde mental e tudo mais. Mas o que a gente pensa em fazer com esse amarelo, com esse setembro amarelo, é impulsionar. Então, eu não sei se vocês já escutaram, mas existem algumas pessoas que até são contra o movimento, ou que não são contra, mas acham que ele podia ser em um outro formato, assim, talvez para, não sei, 2 vezes por ano, tem muitas ideias que surgem, né? Faz 3 vezes por ano, faz 2 vezes, ou então deixa algo realmente, assim, o ano pela vida, vamos... eu não sei se vocês já refletiram sobre isso, ou como pode ser feito, e qual é o tipo de divulgação que vocês fazem nas redes sociais para que não fique só no mês de setembro, né? Uma das perguntas que geralmente, a gente tem um quadro aqui que eu estava vendo, que é você no podcast, que é quando as pessoas mandam perguntas. E tem muitas perguntas que a galera manda para o nosso perfil justamente perguntando isso. Como buscar ajuda, que tipo de profissional, se é só psicólogo, se é psiquiatra ou não. Se tem esses espaços, e agora vocês estão respondendo que tem, porque às vezes não sabem, né? Então, assim, são muitas perguntas que chegam e queríamos saber de vocês isso, né? Como a gente pode fazer para que não fique só no mês de setembro? Ou como vocês pensam as divulgações em redes sociais para a gente valorizar essa vida sempre, né? Em todos os meses. Isso é algo que Socorro, assim, sempre enfatiza, né?
Setembro Amarelo o ano inteiro, né? Ela sempre fala isso. E assim, o papel da gente realmente, a gente passa o ano inteiro, a gente tem nossas redes sociais, né? Espaço Humanitário TT, e lá a gente sempre está colocando, né, postagens relacionadas a essa temática, Uhum. né? E só do espaço, assim, está aberto ali o ano inteiro e disponível o ano inteiro para as pessoas, né? Então, assim, qualquer pessoa que chegar com um sofrimento, né, estamos lá, né, para atender. Agora, a gente sabe que setembro, o que é que acontece? Existem ações mais externas. Sim. Uhum. Então, assim, o espaço sempre é muito convidado para palestras, roda de conversa, né? Sempre em setembro. Mas esse ano foi em abril, não foi que a gente foi para a casa de acolhimento, né? Convidaram a gente para uma casa de acolhimento aqui de Campina Grande. Era para fazer uma roda de conversa com crianças e adolescentes. Olha. Então, assim, foi muito bom, porque, assim, no início do ano, né, não Já era tinha. setembro, e aí fizeram esse convite a gente, né? E a gente foi. Poxa, que Então, legal. e a gente sempre deixa essa questão da nossa disponibilidade, né? O espaço ele está disponível. A gente não atua apenas lá, mas também externo, né? Extremamente. Então, estamos abertos a convites, né? Legal, muito importante destacar isso, né? O É. espaço também vai até os espaços. Legal, muito bom. E a forma das pessoas buscarem, porque tem telefones também, né? Não só do espaço. Mas tem os telefones nível nacional, né? Que são aquelas campanhas. sim. Quais são os telefones que a gente pode ser? A gente vai colocar aqui pra... Aqueles telefones... CVV? do CVV. Tem o CVV, né? Tem outros... Por enquanto, vocês não têm esse serviço, né? De acolhimento com telefonema, né? Por telefonema não, mas Mas assim, seria- o agendamento hoje ele acontece por telefonema Sim. e aí faz o encaminhamento Sim. para... E também através tem um formulário no Instagram, onde a pessoa preenche lá os dados, aí coloca, inclusive, disponibilidade de horário, preferência, quer ser atendido por psicólogo homem, psicólogo Já é uma mulher, triagem, né? Já é uma triagem. Bacana. É, Facilita, né? sim. E a pessoa pode estar acessando também o mapa da saúde mental, né? Que ela vai ver onde tem um atendimento mais próximo a ela. Sim, E as outras alternativas também online. sim. Atendimento, assim, de serviços e tal, Sim. muito bom. Porque pelo mapa, né, você já... Isso. Muito bom. Seria muito bom se todo mundo fizesse isso, né? Porque facilita a vida de muita gente. Você já viu aqui no Instagram, você não espera uma resposta, já tá posto o formulário. Você já vai preenchendo, submete e a pessoa já dá continuidade. Muito Então bom. temos aí o contato do espaço, mapa da saúde mental, Isso. CVV 188, Telefones. enfim. Estamos até uma quantidade de opções aí relevantes, mas, né, sempre lembrando, é sempre importante a gente estar nesse movimento, porque muitas pessoas não têm conhecimento ainda Isso. desses Temos que recursos, ser né? As formiguinhas, né? Que vão fazendo seu trabalho. Exato. Bom, vamos lá. Temos mais um último quadro aqui. Eu amo Sim. esse quadro, por isso que ele fecha o podcast, né? Que é a trilha do sentido. A gente sempre pergunta para as pessoas para que elas descrevam a logoterapia em 3 palavras. Então, pedi para que vocês descrevam em 3 palavras. a O que logoterapia. é pra O você? que é para vocês a logoterapia? Isso, obrigada. Nesse Quem vai momento começar? podia entrar o comercial. Era pra dar tempo. Eu já pensei na minha. Então Ótimo, fala. então vai. Eba. Não tem como não pensar em sentido. Não tem, né? Então, sentido, existência e missão. Nossa, foi rápida. Eu Sim, também três compartilho. definição, gostei. Show. Você ainda tá pensando? Não. Eu vou falar. Eu acho que a logoterapia é vida. Uhum. Vida na sua abundância. Não só no sentido bom, não no sentido do Éden, daquilo que a gente tem, não sofre. Mas vida na sua amplitude, com sofrimento, com alegrias. Ai, de tudo. Tudo. Filosofou. Demais. 2, parte 2. Tá. Mas é filósofo, dá por fora. Você Temos chega- que criar um É. novo Calma lá. podcast. A gente tem que aceitar os elogios. Pois é. É isso. Temos que criar um novo podcast, né? As filosofias de Edson. Mensagens. Mensagem pra você.
Com violãozinho, ó. Eita. A melhor live que a gente teve na época da pandemia foi sobre musicoterapia. Ai, Ebson abriu a live tocando, né? Falamos, né? Conversamos sobre a música, né? Foi por E isso que eu lembrei. eu acho. Finalizou com o Ebson, né? E essa live Tocando. era disponível? Essas lives são Na disponíveis? época gravado. não ficava salvo. Ah, tá. Com tristeza. Então, os momentos Mas foi então- assim. Tem que fazer, Tem que então, fazer um outro. podcast para ele trazer o, né? É o que? Violão. Violão. Muito bem. Ah, Vamos trazer, gente. fazer uma banda. Violão, E- violino. É, né? Aí, existe uma proposta já há muito tempo, né? Da gente fazer a banda logoterapêutica. Tá aí no ar, né? Pra gente juntar essa galera. Que Você tem... toca também, né? Porque acordes aí. A banda já É, deu nome. Lorena toca, eu Ela canto, canta. aí a gente faz uma parceria aqui, todo Eu só bato palma. jovem, todo, até manhã, né, mãe, né, um abraço, mas assim, ela sabe, que até manhã que não tem ritmo nenhum com palma, é importante que bata palma, porque a gente precisa desse movimento, né, tendo, como é, não, agora não vou saber se é acorde, se é melodia, né, a melodia, que aí os acordes que formam, tendo, minha filha, você pode ir, mesmo que seja como ela, né, escuta uma nota, já tá em outra, parabéns pra você, parabéns, amanhã. Aquela coisa assim, tá bem... Importante é É isso, o É. importante é você bater a palma. Bata a palma, Ai, pelo menos você vai estar o quê? Isso, Existindo, isso. consentido, por omissão. Olha aí, já peguei suas palavras. Então, não deixe de bater palmas, Jó. Vamos formar essa banda logoterapêutica pra ter Cíntia lá batendo palma. Tudo certo. Gente, obrigada demais, assim, que papo legal, que tenha sido uma oportunidade para que mais pessoas possam conhecer o espaço, ele cresça cada vez mais e a gente aqui também segue disponível para o que precisar, né? A gente admira de verdade, vocês sabem disso, já falei algumas oportunidades de vocês pelo empenho, pela dedicação, e só agradecer, assim, né, pela Sim. contribuição não só na logoterapia, mas na psicologia, na saúde mental. Né? É fantástico o trabalho que vocês fazem. E extensivo, é óbvio, né, para a idealizadora desse espaço, que é essa Cor Tavares, uma pessoa que eu admiro também demais. Ela sabe disso, se ela estiver assistindo, um beijo. Vocês podem deixar também uma mensagem aí Isso. pro pessoal, sintam-se à vontade. Alguma Passa coisa logo. que não foi contemplada, sim. Sim, Eu acho- artigo, encontrei o aquele artigo. evento. O artigo, tava devendo um artigo, quem tava esperando, né? O artigo é o psicoterapeuta diante do comportamento suicida. É muito bom esse aqui. Karina Okajima Fukumitsu. A gente deixa aí A também gente deixa pra pra vocês. vocês. É isso? É isto. Deixar uma mensagenzinha que Franca tá sempre aqui com a gente, né? E aí no final ele deixa uma mensagem para todo mundo que tá aí assistindo e a gente vai deixar mais um com carinho Franca para vocês se deliciarem com as palavras dele, tá certo? E é isso, gente. Por hoje a gente encerra, né, esse papo maravilhoso, como a Lorena falou, mas sabendo que todo o conteúdo deles e o Instagram, né, Sim, vai estar, sim. as redes sociais vão estar lá para quem quiser entrar em contato e de repente ser até voluntário, né? Que a gente Sim, precisa. E é importante. isso. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada também. Tchau.